Imagine que você está deitado na cama, às 3 da manhã. O quarto envolto em uma escuridão pesada, quebrada apenas pelo brilho fraco do celular que você jurou que não ia pegar de novo. Seu corpo pesa como chumbo, exausto de um dia que pareceu interminável. Mas sua mente é um furacão. Pensamentos giram sem parar. Aquela mensagem que você enviou e ninguém respondeu. O e-mail do chefe que pode significar problemas, as contas acumuladas, o amanhã que já chega como uma ameaça. Você fecha os olhos com força. Implora por silêncio interno. Mas é como se o cérebro tivesse ligado um interruptor que não desliga mais. E você se pergunta em voz baixa, quase desesperada, porque justamente quando eu mais preciso descansar, minha mente se recusa a parar. Eu conheci alguém assim. Vamos chamá-la de Ana. Ela tinha 32 anos. Uma vida que de fora parecia perfeita. Carreira em ascensão no marketing digital. Apartamento bonito no centro da cidade. Amigos que postaram stories invejáveis juntos. Mas por dentro, Ana estava se desmanchando. Tudo começou devagar, como acontece com a maioria de nós nesse mundo louco. Ela trabalhava até tarde, respondendo e-mails no celular enquanto jantava sozinha na frente da TV. As notificações não paravam. Ping do WhatsApp, vibração do Instagram, alerta de nova postagem no LinkedIn. Cada som era uma dose rápida de dopamina, aquele prazer fugaz que faz você sentir vivo, conectado, importante. Mas à noite, quando o silêncio finalmente chegava, o cérebro dela não sabia mais como desligar o modo alerta máximo. Ana se lembra da primeira noite em que aquilo virou um pesadelo real. Era uma terça-feira comum, ela tinha fechado uma campanha grande no trabalho, estava orgulhosa, mas cansada. Deitou às 23 horas pensando que ia apagar rapidinho. Só que não, os olhos fechados e de repente uma avalanche. E se o cliente não aprovar amanhã? E se eu errei naquele relatório? Por que aquela amiga não curtiu minha foto? Será que eu estou ficando para trás na vida? O coração acelerava. As mãos suavam frias contra o lençol. Ela se virava de um lado para o outro, contava ovelhas, tentava respirar fundo como via nos vídeos de mindfulness. Nada. Às 4 da manhã, ela levantou, tomou um chá, voltou para a cama, dormiu fragmentos, acordou destruída. Foi só uma noite ruim, pensou ela. Mas não foi. As semanas viraram meses e o padrão se instalou como um vírus silencioso. Durante o dia, Ana funcionava no piloto automático. Café forte, reuniões no Zoom com a câmera ligada para disfarçar as olheiras, sorrisos forçados nas calls. Mas o corpo cobrava. A ansiedade crescia, os pensamentos intrusivos vinham até de dia desfarcados do produtividade. Ela scrollar feeds infinitos, comparando sua vida exausta com as versões editadas dos outros. As notificações eram como agulhas, cada uma picava o cérebro, liberando aquela gota de dopamina que vicia, que faz você querer mais, mesmo sabendo que está se destruindo. O mundo moderno havia hackeado o cérebro dela. Nosso cérebro, na verdade. Pense nisso comigo, bem devagar, como se eu estivesse sussurrando no escuro ao seu lado. Nosso cérebro evoluiu em savanas africanas há milhares de anos, onde o perigo era real, um rugido de leão. Uma tribo rival, a fome Menent. Naquela época, à noite, o cérebro precisava ficar vigilante, pronto para fugir ou lutar. A dopamina, esse mensageiro químico do prazer e da motivação, era liberada em doses raras, ao encontrar comida, ao acasalar, ao sobreviver a uma caçada. Era um sistema perfeito para a sobrevivência. Mas hoje vivemos em um zoológico de estímulos artificiais. O celular na mão é como uma fruta infinita sempre madura, sempre ao alcance. Cada like, cada mensagem, cada vídeo curto que prende a atenção por segundos e te joga no próximo, tudo isso fluda o cérebro com dopamina barata, constante, sem esforço. E o pior, o cérebro se adapta. Ele começa a esperar essa estimulação o tempo todo. Quando você finalmente tenta descansar, quando o quarto fica quieto e o mundo lá fora para, o cérebro entra em pânico. Cadê o estímulo? Cadê o perigo? Cadê a recompensa? Ele inventa ameaças, preocupações com o trabalho, medos do futuro, revisões intermináveis do passado. É como se ele dissesse: não podemos nos desligar agora, pode haver um leão na esquina. Só que o leão é uma notificação que não chegou, um e-mail não lido, uma comparação que dói. Estudos mostram que mais de 1/3 dos adultos no mundo relata insônia, e a maioria aponta o estresse e a ansiedade como culpados principais. No Brasil, nas grandes cidades é pior. O ritmo acelerado, o trânsito, as demandas do home office que nunca acaba, as redes sociais que nos mantêm conectados 24 horas, somos bombardeados por luz azul das telas que suprime a melatonina, o hormônio do sono. O cortisol, o hormônio do estresse, fica elevado o dia inteiro e à noite, em vez de cair, ele sobe ainda mais. Ana chegou ao fundo do poço em uma noite que nunca vai esquecer. Era inverno, chovia forte lá fora
O som das gotas na janela deveria ser calmante, mas para ela era tortura. Ela havia tomado um remédio para dormir prescrito pelo médico, mas mesmo assim, nada. Ficou ali, horas intermináveis, o peito apertado, lágrimas silenciosas molhando o travesseiro. Pela primeira vez, pensou em coisas sombrias. E se eu nunca mais dormir direito? E se isso me destruir? No dia seguinte, cancelou compromissos, chorou no banheiro do trabalho, sentiu o burnout bater como uma onda gigante. Perdeu peso, perdeu brilho nos olhos, perdeu a alegria nas coisas simples. Os amigos diziam, relaxa, dorme mais cedo, como se fosse fácil. Mas não era. O cérebro dela havia sido reprogramado pelo mundo moderno para nunca desligar. Mas aqui vem a parte que muda tudo, a reviravolta que Ana não esperava. Um dia, exausta de lutar contra o sono, ela encontrou um livro antigo de um neurocientista que falava exatamente sobre isso. Como as notificações constantes criam um loop de dopamina, que vicia mais que muitas drogas. Como o estresse crônico mantém o cérebro em hipervigilância, como a luz das telas engana nosso relógio biológico ancestral. E mais importante, como romper esse ciclo não é sobre forçar o sono, mas sobre reconquistar o controle devagar, com gentileza. Ana começou pequeno. Desligou as notificações não essenciais, colocou o celular no modo avião às 21 horas, criou um ritual noturno, um chá quentei, um livro de papel daqueles que cheiram a página velha, uma caminhada curta ao ar livre para sentir o vento no rosto. Ela aprendeu a não brigar com os pensamentos à noite, mas a observá-los como nuvens passando sem julgar. No começo foi duro, algumas noites ainda eram infernais, mas aos poucos o cérebro dela começou a se lembrar de como era o descanso verdadeiro. A dopamina parou de vir em picos artificiais e voltou a ser liberada em momentos reais. Uma conversa profunda com uma amiga, um pôr do sol visto da janela, o prazer de cozinhar algo simples sem pressa. Ana percebeu que o mundo moderno nos rouba o tédio menos aquele espaço vazio, onde a mente pode vagar livre, processar o dia, se preparar para o sono. E sem tédio, sem silêncio, o descanso vira inimigo. Hoje, Ana dorme, não todas as noites perfeitamente, menos ninguém faz isso, mas o suficiente para viver de novo. Ela mudou de emprego para algo menos tóxico, aprendeu a dizer não, redescobriu hobbies que não envolvem telas. E o mais surpreendente, ela sente gratidão por aquelas noites infernais, porque elas a forçaram a olhar para dentro, a entender que o cérebro não é inimigo, mas um mecanismo antigo perdido em um mundo novo demais para ele. E você, se essa história ecoou em algum lugar profundo, se você sentiu aquele aperto no peito de reconhecimento, é porque isso não é só sobre Ana, é sobre nós presos nesse ciclo que o mundo atual criou. Mais de 70 milhões de adultos só nos Estados Unidos sofrem com distúrbios do sono, e o principal vilão é o estresse da vida moderna. Mas a esperança, a saída, começa com uma escolha pequena hoje: desligar uma notificação, respirar fundo, permitir o silêncio. Já viveu noites assim, em que a mente parece conspirar contra o seu descanso? Me conta aqui nos comentários, porque dividir isso alivia. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, se te fez sentir menos sozinho nessa luta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal, ative o sininho menos, mas só se você estiver pronto para mudar algo de verdade na sua rotina. Porque o descanso que você merece está esperando do outro lado dessa coragem.